Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, dispõe de 8 minutos. Muito gosta o PPD-PSD de orçamentos retificativos. A nível nacional são 2 ou 3 todos os anos e até detêm um recorde que foi 9 dias depois do orçamento de 2014 deste ano ter sido promulgado. O Governo apresentou um orçamento retificativo, o segundo de resto retificativo do ano. A nível regional é menos, é certo, mas o Sr. Secretário gosta de nos brindar com retificativos todos os anos. E este ano não falhou também com esse brinde. E no caso deste ano, de resto, nem se justificaria face aos motivos invocados, porque o orçamento retificativo não decorre das decisões do Tribunal Constitucional. E a prova, de resto, é que a região autónoma dos Açores não teve necessidade de recorrer a um orçamento retificativo. O ORAM tinha margem para acomodar os acréscimos de despesas derivadas daquela decisão do Tribunal Constitucional e o exemplo dos Açores está aí. E se eu lembro o exemplo dos Açores é também para lembrar que os Açores são governados por uma maioria socialista com mandato reconfirmado ano após ano. E bem reconfirmado. Não sendo a decisão de avançar com o orçamento retificativo decorrente do Tribunal Constitucional, que outras motivações estarão presentes? É legítima esta pergunta, é legítima para um deputado e é legítima, naturalmente, e para os madeirenses e porto-santenses. A resposta aparece quando se analisa o orçamento e se vê que o gato escondido tem um rabo de fora. E o que se vê é que os senhores querem, neste momento, regularizar as falhas sucessivas com as instituições desportivas que as têm levado, de resto, a uma situação muito difícil de pré-falência ou de insolvência pura. Ou seja, criaram um monstro, para utilizar uma figura de um social-democrata bem conhecido, criaram um monstro e não têm como o alimentar. Sendo aceitável que queiram agora regularizar os contratos de programa com essas entidades desportivas, é lamentável que não aproveitem para reforçar a componente social nas políticas públicas da região, apesar das transferências para a área da saúde e apesar daquilo que aparece na área da educação. Nós consideramos que a situação de calamidade social derivada da vossa governação irresponsável justificaria, se tratasse de um governo responsável e com sensibilidade social, respostas à altura dos sofrimentos por que passam montes madeirenses e porto-santenses. Isso não se encontra neste orçamento. Mas há um outro pecado original deste orçamento regional, deste orçamento retificativo. O dever de verdade nas contas públicas, Sr. Secretário Regional, o dever de verdade nas contas públicas, de transparência e de escrutínio parlamentar e público das contas da região, impõem-se ao exercício da governação. É por isso que lhe fiz há pouco a pergunta, que ficou sem resposta, se confirmava ou não a sua ignorância sobre os registros orçamentais que se passavam no governo, sobre o qual o senhor tinha a responsabilidade. Por muito que a justiça deste país não valorize tais princípios, a ética republicana torna tais valores nucleares. Por isso perguntamos, Sr. Secretário, por que não aproveitou para refletir neste orçamento retificativo os valores reais do serviço da dívida da região? Porque esconde as responsabilidades financeiras que os senhores criaram e que todos teremos de pagar no futuro. Fico-me por estas questões, voltaremos mais tarde a estes elementos. Muito obrigado.